a comunicação, ela sempre tem um caminho, né? Então, eu posso ter um caminho também pela observação. Sim. A comunicação, ela não necessariamente, ela tem que ser através das palavras. Não. Mas ela pode ser através de gestos, ela pode ser através de ações, ela pode ser através da observação. Então, eu acho que esses fatores são muito importantes para quem tem essa responsabilidade de passar notícias, né, que vão impactar as pessoas. Sim. Porque essa notícia vai impactar. Com certeza. De alguma maneira, há Sim. impacto. Então, essa é a primeira ação. Ó, estou trabalhando com uma notícia impactante. Ela vai impactar as pessoas. Cada um à sua maneira, mas ela é uma notícia impactante, né? E nós, como profissionais do luto, a gente ainda passa pelas fases de realizar, né, serviços. Que hoje eu até gosto de sempre falar aqui que, na verdade, o nosso serviço, ele não é uma relação prestador de serviço e cliente. Ela é uma relação de acolhimento às pessoas. Porque o nosso trabalho é acolher. Sim. Essa é a verdade. Sim. Aquele que exerce o acolhimento, ele está realizando um trabalho diferenciado com a dor alheia. Então, a nossa posição de comunicação, ela se torna difícil, né, mas, ao mesmo tempo, necessária. Então, a gente estava até comentando, é uma ação que alguém tem que fazer e alguém tem que realizar. Se eu sou essa pessoa, eu tenho que procurar realizar da melhor maneira possível e existente. Exatamente. Para realizar assim, é preciso treinamento, com certeza. É preciso estudo, através da qualificação e da prática, para que aquilo se transforme em um hábito. Porque também não há raciocínio demais no momento. Porque cada um vai lidar com a ação de alguma forma e de alguma maneira. Se eu tiver respostas técnicas, até determinado momento isso pode acontecer. Mas depois daquilo eu já não sei mais o que fazer. Sim. É aquele negócio. Se eu estudo e sei que 2 mais 2 é igual a 4, quando chega mais uma equação, ok, você sabe a tabuada demais. E chega a multiplicação, opa, aí eu já não sei, peraí. Como que faz agora? A Exatamente. mesma coisa as nossas ações. Então, se eu tenho só técnica, ela vai falhar em algum processo. Em algum ponto. Em algum ponto. Porque a comunicação ela é mais do que isso. Ela é essa assertividade empática na produção do sentimento que vai e volta. Porque se a pessoa sentir que, nossa, esse me compreende. Exatamente. Eu tenho certeza que a comunicação da forma mais difícil, que tem que ser mais impactante, ela vai fluir naquele instante. Sim. Então isso é uma dificuldade no campo do luto. Tanto é uma dificuldade por causa de treinamento, por causa de qualificação e pela prática, porque isso tem que ser um hábito. Sim. A empatia, ao contrário do que as outras pessoas pensam, ela não é uma ação de tanto raciocínio. Porque se eu for raciocinar no meio de uma conversa demais, eu perco o momento da escuta. Já tô falho, já não tem empatia. Exatamente. Então ela tem que ser hábito, ela tem que ser prático. Sim. Eu conversando com a pessoa, eu tenho que ter o hábito e a prática de escutar. Porque aí a empatia vai surgir. E as minhas ações vão partir daquela escuta, daquela empatia, daquela prática. Aí sim, as técnicas podem me auxiliar no que eu vou fazer dali para frente. Mas esse início, esse processo, é que é o dificultoso. A técnica ela é muito bem-vinda quando a gente sabe utilizá-la. A técnica nos ajuda. Se eu não sei o que fazer, isso em qualquer situação, eu não sei o que fazer. Ah, não, mas eu aprendi que começa assim. Já vai te ajudar demais. Até isso, como você disse, se tornar um hábito. Porque comunicação, ela é um hábito. Mas todo início, ela precisa ser muito pensada. É aí que a técnica ajuda. Depois, aquilo vai virando uma prática. Aquilo vai virando rotineiro para você. Mas
como você disse, você precisa se exercitar. É fazer. E é algo que no campo do luto, que não é a minha área, a minha expertise, mas o que eu percebo é que as pessoas não gostam de falar. As pessoas fazem o nome do pai quando vão falar de morte, quando vão falar de luto, de perda, Deus me livre, ai meu Deus. Mas é algo que precisa ser falado. Porque isso é um fato. É a gente querer negar fatos. A gente fala que a gente pode negar fatos, a gente nega o principal da nossa vida. Não é o que é o principal, mas que é o principal porque é a única coisa, a única certeza que a gente tem. Então, e nós não temos controle sobre isso. A técnica, ela ajuda, mas, como você disse, a comunicação, ela vai muito além. Ela vai muito além. Como bem você colocou, é saber da situação, é ouvir o outro, é observar, é acolher, é tentar se colocar no lugar. E eu tenho certeza que é algo que a gente faz, que as pessoas fazem, da tentativa de ajudar. E eu preciso falar alguma coisa, como a gente estava falando aqui, para tirar a dor dessa pessoa, eu preciso falar. Não, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu falo isso pra ela e vai acalmar. Eu falo isso e vai melhorar. Eu falo, não vai. Mas é uma tentativa, eu também não julgo, porque é uma tentativa de você ajudar aquela pessoa de alguma forma. O conhecimento, e aí vem a área do treinamento, ele vem isso. Olha, eu sei que você tem boa intenção, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é o melhor momento para você ensinar, para você palestrar, para você indicar um livro, para você indicar um filme, não é. E sabe quem nos ensina isso? São as pessoas que passaram por esse momento. Eu já dei livro. Eu li até o livro que eu dei para uma pessoa que tinha acabado de perder um filho, na tentativa de auxiliar aquela pessoa. E hoje eu olho até vergonha, vou pedir o livro de volta. Mas era na tentativa. Só que ainda bem que a gente cresce, evolui e fala, meu Deus, não, tá tudo errado. Não é assim. E essas pessoas vêm nos ensinar. Olha, naquele momento de luto, e eu nunca perdi alguém tão próximo, mas naquele momento de luto, o que eu queria receber? É um abraço, é um acolhimento, é um colo. A gente não quer receber, não, agora você precisa fazer isso, agora você precisa levantar a cabeça. Acredito que é uma das piores coisas que tem. Não, ó, levanta a cabeça, sacode a poeira, a vida continua. E o outro fica olhando, assim, aquele que ficou, o tamanho daquela dor, ele fica olhando, assim, passado. Porque isso é uma coisa óbvia, que a vida continua. Mas será que ela precisa ser falada? Sim. Naquele momento, será que é o momento certo? Será que é aquela circunstância ideal? Então, é muito mais o ouvir, tentar ver a situação daquela pessoa e compreender e aceitar aquele momento dela, sem se colocar numa posição, um tom professoral. E uma das dificuldades de quem realiza esse trabalho, né, do acolhimento na perda de um ente querido, ou até da prevenção, porque nós trabalhamos com prevenção. Mas a nossa dificuldade é justamente o diálogo. Porque eu posso ter técnica, eu posso ter habilidades, eu posso colocar em prática, eu posso estudar, mas a pessoa que eu quero oferecer esse serviço, que eu quero oferecer, né, esta prevenção ao momento de dor que é inevitável, ela não quer falar sobre isso. Esse, eu acredito ser uma dificuldade extrema do setor. A maioria das pessoas, fala assim, uma grande maioria mesmo, que adquire um jazigo, que adquire um plano funerário, ou qualquer de outros produtos, cremação, ele às vezes comunica a família de forma bem superficial. Ele não entra em detalhes, ele não conversa, ele não faz aquela famosa reunião familiar para explicar o que acontece, como é, o que tem direito, o que não tem. E aí a pessoa falece. E quando a pessoa falece, quem toma conta de todos os processos são os parentes mais próximos. E o parente mais próximo entra de paraquedas para ser o cliente ali naquele instante, vamos colocar assim. E ele, ao mesmo tempo, é um cliente, uma pessoa que precisa do acolhimento, mas ao mesmo tempo não entende nada. E aí entra nesse processo que você colocou.
Ali, às vezes, não é o momento de palestrar. Exatamente. Mas, Carol, a pessoa tem que ser, no mínimo, instruída do que acontece, né? Informada. E às vezes a pessoa, naquele instante, ela tá com a cabeça em outro local. Meu pai acabou de falecer. Você quer me falar que a urna tal, que é melhor do que isso aqui, que tem a madeira tal, que tem o plano isso aqui. Tudo. Eu não quero saber de nada disso, não. Eu quero é que resolve. E às vezes o resolver é justamente isso, o diálogo. Sim. Que ele é inexistente nesse momento. Sim. Então, Carol, para você ter a noção e um pouco da visão do processo, né, desse trabalho que a gente realiza. Lógico que tem as exceções. Lógico que tem muitos que compartilham com a família, acham que é importante, acham que tem que se prevenir, acham que se acontecer alguma situação, os outros têm que estar preparados. Porque aquele que adquire o plano ou que compra um jazigo, ele até tem as informações. Mas, com o tempo, ele até esquece. E ele mesmo, se ele vai precisar desse produto para algum familiar, ele chega lá na funerária ou lá no cemitério, o que é mesmo que eu tenho? Não quis pensar sobre isso. Não, mas parece que não era isso não. O vendedor me falou isso. Isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a pessoa quer lembrar de uma negociação que ela teve, sendo que nem o contrato ela quis ler ou entender. Então, hoje as nossas dificuldades estão na comunicação. Sim. Mas não só dos profissionais. Porque os profissionais hoje, eles estão tentando se adequar, eles estão treinando, eles estão querendo ser mais assertivos na resolução de problemas, no acolhimento. Mas o nosso cliente, a pessoa que necessita dos nossos serviços, ele não quer conversar sobre isso. Não quer.